A carta da minha análise traz o tema do desafio do primeiro dia de aula, e Paulo Freire vai apontar algumas indicações que a sua experiência e seu conhecimento sistematizado possibilitaram. No início do texto, ele faz um apelo para que o leitor se entregue ao seu texto criticamente, para que debata o texto e, se possível, a ele acrescente algo, produza alguma inteligência. E é isso que eu vou tentar fazer aqui. A primeira exposição da professora ou do professor na frente dos alunos pode ser algo que provavelmente trará inseguranças, alguma timidez, muitas incertezas. Talvez o arcabouço teórico não dê amparo para o preparo dessa primeira aula. O medo é abordado por Paulo Freire como um direito, como algo não a ser suprimido, mas a ser reconhecido para que possa ser superado. Para superá-lo é preciso assumi-lo, conhecê-lo, descobrir a causa desse medo e também as possibilidades que existem para sua superação. Paulo Freire, a esse ponto, nos presenteia com mais uma de suas pérolas. Uma indicação que ele dá para o primeiro dia de aula pode transformar o que seria uma aula tímida, talvez experimental, autoritária e forçada em certa medida, em uma aula maior na escola da vida. Ele propõe que talvez, melhor do que tentar esconder o medo e dissimular uma segurança, seria contar para os alunos dessa insegurança que está se sentindo. Mostrar que o medo é um direito que a sua professora e o seu professor têm e que também eles têm. Mas ele não fala de colocar o medo na mesa simplesmente e deixar. Isso seria como dar ao medo o poder de ser fatal, de não ter solução, de ser maior do que nós. Ele está falando de um processo que vai transformar o medo em coragem. E o primeiro passo desse processo é assumir, com humildade e não com covardia, esse medo diante dos alunos. Esconder o medo de nada adianta. Nós, como alunos também que somos, sabemos que esse disfarce não funciona. Essa pode ser uma oportunidade de trazer uma lição de humildade e de confiança. Confia-se nos alunos, não ingenuamente, mas dando a eles a confiança que todo ser humano, de princípio, deve merecer. Humaniza a aula. Um segundo aspecto para o qual o Paulo Freire chama a nossa atenção é o de que deveria ser mais difundida para as jovens professoras e professores a prática da leitura da classe, da observação e da pesquisa dos seres humanos que estão na nossa frente todos os dias. Ele fala de se adquirir o hábito de fazer fichas dos alunos, de seu comportamento, da linguagem que usa, de como esta ou aquela prática produzem reações na classe como um todo e também em cada aluno individualmente. Com uma certa periodicidade, essas avaliações levariam a uma reflexão com conclusões. E esses resultados do que deu mais certo ou menos certo na aula, de como é o Joaquim ou a Maria e as respostas que eles dão para as diferentes situações, tudo isso deveria culminar em um aprofundamento reflexivo, para que em cima disso seja feita a construção das novas práticas e das abordagens que vão acontecer na sala de aula dali para frente. Paulo Freire fala do ambiente cultural dos alunos, que vai aparecer, se revelar em sala de aula, e que nas avaliações periódicas que a professora faz de si mesma, de seus alunos e de sua prática, ela deve incluir as mediações que pretende fazer, no sentido de assegurar o direito ao dialeto, à cultura e às crenças de seus alunos, e ao mesmo tempo
apresentar o patrimônio cultural sistematizado. Dessa forma, eu vejo que a professora pode assegurar o direito de seus alunos e alunas de terem sua expressão própria, sem sofrer por isso preconceitos, mas também assegura outro direito, que é o deles acessarem e participarem na construção do conhecimento formal. Paulo Freire também propõe a avaliação da professora por seus alunos. Eu acredito na importância desse espaço para uma construção mais integral de como está a sala de aula e que ajuda a professora a saber se é para modificar ou não a sua conduta e sua prática. Mas eu refleti sobre isso e buscando situações que eu vivenciei, eu acredito que esse recurso deve ser usado com critérios. As crianças muito pequenas precisam ter uma segurança em quem as conduz. Pessoalmente, eu acho que avaliações e críticas para crianças tão pequenas pode ser um pouco desestruturante. E se o processo educativo ao longo dos anos vai se desenvolvendo de forma saudável, essas crianças logo vão ter uma capacidade crítica que as guie, e então elas vão estar prontas para contribuir na avaliação da professora, da classe e de si mesmas. Para Paulo Freire, e essa é uma das partes que mais me encanta nessa carta, a leitura da classe, ela vai pedir alguns instrumentos. E esses instrumentos que a professora precisa ter, eles são mais sutis do que lápis e papel. Precisa ter uma capacidade de observação bem atenta e que não tenha julgamento a princípio. Precisa saber comparar as coisas qualitativamente. Precisa saber intuir, porque mesmo que a gente se guie pela racionalidade, é a intuição que vai ser o nosso termômetro e regulador interno. Eu considero essa uma qualidade especialmente importante num educador. Também é essencial ter imaginação. Na minha opinião, essa qualidade vai ser tão importante justamente porque é ela que permite que a gente vislumbre o futuro. E trabalhar com educação não necessariamente vai fazer com que a gente tenha um produto final assim que a gente termina a aula. Um padeiro, por exemplo, quando termina o trabalho dele, ele tem um produto concreto para olhar. No fim de cada pão, ele pode constatar o resultado do esforço e do trabalho dele. Os professores não. A gente trabalha com o futuro. Então, gradualmente, vai dando para a gente ver os resultados. Mas mesmo nos dias em que não parece ter tido um grande resultado, ou até resultado nenhum, a gente precisa ter desenvolvida essa capacidade de enxergar o invisível, porque isso dá segurança para a nossa prática. E assim, à medida em que a professora vai estudando a sua classe, sempre deixando aberto um espaço para a possibilidade dessa classe mudar, a professora vai tendo uma compreensão mais plástica da sua turma. Ela vai conseguindo passar os conteúdos, não de uma forma toda engessada, mas acrescentando, onde cabe, o conhecimento crítico das condições sociais, onde aparecem os traços culturais, qual o papel do econômico dentro do que é aprendido, e assim por diante. Aqui Paulo Freire traz para a gente que com essa observação acurada da classe, vai se revelando uma certa tragicidade, com a qual muitos dos alunos vivem. Vai se mostrando o deserto afetivo que está a vida de muitos. E daí vem a necessidade, que dá nome para esse livro que a gente está estudando, de que as professoras e professores não sejam meros tias e tios, mas que sejam profissionalmente competentes e também amorosos no que fazem, e não insensíveis e racionalistas
que só o que sabem é ensinar que a vida é vazia de sentido. Disso, estas crianças não precisam. Elas já têm demais. Aqui, Paulo Freire coloca que a sensibilidade em face da dor das classes populares é uma mola para levar a gente à luta política. E ele também coloca que para essa luta política é tão necessária a articulação de um operário em seu sindicato quanto é a atuação consciente de uma professora numa escola de periferia. Cada um de nós, dentro da sua vocação e das suas possibilidades, tem algo para contribuir para um mundo mais justo. Sobre isso, Paulo Freire traz uma reflexão que volta à questão da imaginação. Uma frase dele diz assim: a imaginação ajuda a curiosidade e a inventividade, da mesma forma como aguça a aventura, sem a qual não criamos. Dessa afirmação, eu acho que a gente pode também entender assim: a imaginação leva à curiosidade. A curiosidade, por sua vez, também leva a uma ação, para que ela possa ser satisfeita. Então, a imaginação, levando a curiosidade, levando a uma ação, ela está puxando a gente para o futuro. A imaginação aguça a aventura. Leva a gente para uma ação, para uma aventura. Claro, impulsiona a gente para o futuro também. A imaginação, ela vai levar a gente a criar, a querer dar materialidade, concretizar no mundo o que a gente imagina. E essas crianças, que as vidas andam tão secas, precisam de algo que leve elas para o futuro, que devolva para elas a vida como sendo algo mais do que só um intermediário entre nascer e morrer. No sentido político, a imaginação alimenta o desejo de sonhar e de lutar para ver o sonho concretizado. Porque ter um ideal não é ter uma meta final necessariamente a ser atingida, mas sim um norte para a caminhada. Nesse sentido, uma imaginação livre e criadora, e não por isso sem disciplina, vai ser essencial, e desde o primeiro dia de aula. Lá para o fim do texto, Paulo Freire vai ressaltar que na escola progressista, democrática, alegre e capaz, nela deve estar sempre presente Vygotsky. Em outras palavras, deve estar presente o conhecimento dos alunos de si mesmos e, com isso, do lugar que ocupam no mundo e na história. E deve estar presente também o conhecimento do mundo e da história, que farão o aluno entender de si, de como foi levado a ser o que é. Essa carta que eu apresentei e analisei, ela traz mais do que indicações do que fazer no primeiro dia de aula, a indicação do que fazer desde o primeiro dia de aula. Em todo o desenrolar da carta, ela vai trazer a importância da teoria histórico-cultural. Então, de um lado, ela traz os elementos sensíveis que a professora precisa cultivar em si para melhor compreender a sua classe. E, de outro lado, algumas indicações do que ela pode mediar para os alunos no sentido de incentivar neles o sonho e a realização de um mundo possível.